Depressão, uma abordagem espírita. Tema de profunda relevância e de imensa atualidade. A depressão é hoje a doença que mais incapacita para o trabalho no mundo inteiro, gerando um custo imenso em termos materiais para as empresas, governos, e incontável para as pessoas e suas famílias. A depressão, em muitos casos, ela tem uma base orgânica. E nesses casos se faz absolutamente imprescindível a intervenção médica. Um psiquiatra, um neurologista, uma pessoa que tenha o fundamento para trabalhar o aspecto físico. Em outras situações, a prevalência de aspectos emocionais, psicológicos, que nos cobrem, então, por bom senso, por equilíbrio, a intervenção de profissionais como psicólogos, psicoterapeutas, que trabalham esse aspecto das nossas vidas. A visão espírita entende o homem como um ser biopsico-espiritual, biológico, psicológico e espiritual. 3 aspectos do ser humano que se entrelaçam quando estando na carne e interferem na vida, no cotidiano, nas atitudes, nos sentimentos. Um aspecto biológico pode gerar um desajuste emocional que abaixa seu padrão vibratório e o coloca em sintonia com espíritos em desalinho, gerando um processo obsessivo, ou permitindo um processo obsessivo. Então, esses 3 aspectos, eles interagem, né? Mas, sem dúvida alguma, a prevalência nesse processo é do espírito. O ser essencial, que somos nós, e que nos manifestamos através de um corpo físico, de um corpo espiritual e físico, e, naturalmente, tem as demandas e as questões emocionais e psicológicas. Vivemos um período de transição. Isso é sabido, isso é percebido por todos nós. A Terra passa por momentos de profundas modificações na sua estrutura psicológica, na sua estrutura emocional, na sua estrutura espiritual e física, né? Hoje nós vivemos na esperança de que as boas práticas consigam chegar a tempo da destruição que nós mesmos estamos causando ao mundo através da agressão ao meio ambiente, né? Então, nós vivemos o fim de um período, nós vivemos o fim de uma era imensa, que começa com o advento de Moisés, que é o mundo de expiações e provas. O mundo de expiações e provas que está se encerrando é como se fosse um sol que estivesse já no seu ocaso, estivesse já se pondo. Sabemos que na manhã dos tempos, vai nascer um outro sol, do mundo de regeneração, onde o bem vai se sobrepor ao mal. Ocorre que entre o pôr do sol do mundo de expiações e provas e o nascer desse novo mundo, existe uma noite. E é essa noite que estamos vivendo. É essa noite de transição, de mudanças, de dificuldades, e é aí que nós estamos exatamente nesse momento. Espíritos que sabem
que nesse advento da transformação que o planeta passa, haverá um momento de separação, momento que foi anunciado por Jesus em diversas ocasiões. Momento em que os espíritos que não estiverem em sintonia com esse novo mundo, um mundo onde prevalece o bem, esses espíritos vão ser convidados, vão ser levados para um outro orbe, para um outro planeta que vive hoje num mundo absolutamente primitivo. Esses espíritos, então, vão recomeçar a sua jornada espiritual como nós mesmos fizemos no passado, na jornada conhecida de Capela, né, que nos trouxe a possibilidade de um recomeço e um avanço imenso no que era a Terra. Basta ver, a exemplo, a civilização egípcia. Ocorre que espíritos que sabem desta dinâmica, que sabem que quando o planeta alcançar determinado patamar, haverão de deixar esse paraíso, né? Trabalham fortemente, agem fortemente para a desordem em todos os campos da sociedade, visando reter ao máximo a evolução coletiva das pessoas. Quando a gente fala em evolução do planeta, nós estamos falando na evolução do coletivo de pessoas vinculadas a esse planeta. 8 bilhões encarnados e uma quantidade infinitamente maior de espíritos desencarnados, mas vinculados ao nosso planeta. Então, o que nós vivemos hoje é o desespero desses espíritos que percebem já as luzes desse novo mundo aparecendo. E por serem espíritos afastados do amor de Deus por opção própria, que têm uma dinâmica no mal, agem deliberadamente aí. Porém de maneira organizada, porque são pessoas preparadas, são pessoas de intelecto, são pessoas com desenvolvimento intelectual, né? O que não tem o equivalente no aspecto moral. Então nós temos toda sorte de organização, por exemplo, no campo da corrupção política, no campo das guerras, no campo da pornografia, no campo das ações deliberadas no mal, na internet e em outros espaços coletivos, aonde se visa reter a evolução de cada um, para que retenha a evolução do planeta e esse desfecho de deslocamento não seja feito. Ocorre que todos nós somos ligados, todos nós somos uma única família espiritual. Todos estamos vinculados uns aos outros de diversas formas. Fluidicamente, por estarmos no mesmo contexto, no mesmo recorte de fluido cósmico universal, que é como se estivéssemos todos dentro da mesma piscina de fluidos, mas principalmente pelas vinculações que temos entre nós. Imagine se considerarmos 200 encarnações, 300 encarnações. Quantos vínculos não nos liga? Quantos de nós não estamos vinculados uns aos outros? Nós fizemos uma conta à guisa de brincadeira do tempo do Homo sapiens na Terra, 200 mil anos, há quem fala em 300. Se nós colocarmos uma encarnação a cada 200 anos, nós temos 1000 encarnações. Só aqui. Uma encarnação a cada 200 anos. Então perceba que nós somos vinculados. Nós somos vinculados. Nós já coexistimos muitas vezes. Então nós temos esses vínculos. Então quando esse grande ser
coletivo vibra no mal, todos nós sentimos. Quando uma parte significativa desse ser coletivo deliberadamente age no mal, o todo sente. E é uma das causas da depressão. Porque nós sentimos uma angústia, muitas vezes sem uma origem clara, que advém desse coletivo sofrido, sofrendo, lutando para alcançar o porto seguro do grau evolutivo que lhe permita dar esse passo. Não vai acontecer cataclismo, não vai acontecer nenhuma explosão, não vai acontecer nada de extraordinário. Essa mudança ela acontece há muito tempo. Essa transição ela já ocorre há séculos. Muitos espíritos já não reencarnam no planeta. Muitos espíritos já estão sendo levados para outras regiões. E muitos estão aqui pela última tentativa, como uma última oportunidade. Para além, então, desta questão coletiva que nos atende, que nos agride de certa forma, temos as dinâmicas pessoais. À medida que nós evoluímos, à medida em que nós crescemos, à medida em que nós nos assenhoramos de possibilidades intelectuais e morais, nós vamos dando conta da nossa própria existência. Nós vamos nos apercebendo das nossas sombras. Quando nós racionalizamos a essência de nossas vidas e nos percebemos pessoas tão falhas hoje, e olhamos para essas encarnações passadas, nós começamos a ter uma noção, ainda que relativa, parcial, do que vive em nosso inconsciente, em termos de erros, em termos de desalinhos. E essa percepção desta sombra nos assusta. Esta percepção do que tem por ser trabalhado em nós, individualmente, causa um espanto em cada um de nós. É outra fonte de depressão. Sou eu diante de uma montanha imensa de dor que precisa ser lapidada, que precisa ser trabalhada. Isso nos assusta, porque é muito trabalho a ser feito, há muito o que ser buscado. Segue-se então um terceiro aspecto, que são as nossas relações perdidas no passado de ignorância, de violência, de tudo que nós sabemos. Ninguém se iluda com o passado, que ninguém creia que o passado era melhor. Hoje, com todas as desgraças, com toda a guerra, com toda a dor, com todo egoísmo, é a melhor versão desse planeta. É a melhor versão de cada um de nós. Não tenham dúvida disso. Não sejam saudosistas. Porque cada passo que nós damos para trás é um passo no atraso. Não tenham dúvida disso. Porque não existe involução. Todos estamos evoluindo, mais rápido ou menos rápido. Então estamos cada vez melhor. Essa é a melhor versão de nós e de nossa sociedade, nosso planeta. Então, quando nós olhamos para essa dinâmica, percebemos também que temos um trabalho imenso de resgate a ser feito.
né? Essa palavra é muito comum no universo espírita e muito mal compreendida às vezes. O que nós temos por resgatar? O que tem a ser resgatado? O que tem nesse passado obscuro a ser resgatado? Pessoas, única e exclusivamente pessoas. O que nós temos por resgatar são relações. E isso também nos espanta, e isso também nos assusta, e isso também, como coletivo, como o autoconhecimento, também essa situação é uma geradora de depressão. Veja que toda essa dinâmica é universal no planeta. Toda essa dinâmica acontece em todos os âmbitos do nosso planeta. Não é? Então aqui, nesse resgate de relações, nós estamos falando dos processos obsessivos. Porque o que é mais um processo obsessivo, senão o início de um acerto de uma relação perdida nesse passado de ignorância? Todo processo obsessivo, ele é o início de um ajustamento. Todo processo obsessivo, ele é um primeiro passo que a espiritualidade permite que se dê para que possamos nos aproximar. Então, é também uma fonte de dor, de sofrimento. E não só a obsessão, também as nossas relações sociais entre encarnados difíceis, as nossas relações familiares complexas, repletas de dores, de sofrimento. Por quê? Porque somos nós vindos desse passado, nos encontrando para nos ajustar. Então é natural que tenha esse sofrimento e essa dor. E é bom que ela exista, porque é sinal que há trabalho. No capítulo Uma Estranha Moral, Jesus nos fala disso: eu vim trazer a espada, eu vim botar fogo na casa. Jesus diz isso, ele está falando dessa dinâmica de trabalho, sabe, que inicialmente é conflituoso, é difícil, é complicado, mas que evolui para o perdão, para o ajustamento e para o crescimento. Essa é a dinâmica da evolução, essa é a religação, esse é o religare. Religare e religião. Essa é a religião verdadeira, essa é a religião do Cristo. Do religar com o outro, para nos religarmos coletivamente a Jesus e a Deus. Ocorre que somos seres gregários. Nós evoluímos, nós coevoluímos. Nós evoluímos dependendo do bando. Desde tempos imemoriais, primitivos, nós necessitávamos do bando, nós necessitávamos do coletivo, que vai evoluindo para a aldeia, que vai evoluindo para uma civilização, que vai evoluindo para um país, conforme o avançar da história. Mas nós dependemos desse coletivo. Nós temos uma dependência emocional desse coletivo. E aí você entende por que um jovem, por exemplo, comete um crime para conseguir dinheiro para comprar um tênis, porque ele acha que aquele tênis vai incluí-lo naquele grupo que ele valoriza. Não é o grupo, é o sentimento de proteção. É a ideia que se ele estiver naquele grupo que ele valoriza, ele vai estar protegido. Percebe? Então nós temos esse sentimento desde sempre. Esse sentimento gregário nos acompanha. Então nós dependemos desse coletivo. Percebam o caldo complexo que é isso. Nós temos uma dinâmica de transição planetária, nós temos espíritos maus trabalhando fortemente para reter a evolução do planeta, atrapalhando a cada um, se valendo dos processos obsessivos, os processos obsessivos que se dão em rede, obsessões simples, são potencializadas por esses espíritos
e se tornam extremamente complexas, demandando uma ação significativamente enérgica daqueles que estão ali ligados. Então, um espírito que simplesmente não sabe que desencarnou e percebe o abandono da sua família e se revolta, ele, trabalhado por indução, por espíritos maus, ele se torna um obsessor da própria família. Só para exemplificar. Então, assim, essa necessidade de estarmos juntos, ela é um ponto positivo, ela é real, ela é verdadeira, mas ela é também um ponto fraco. Se nós não soubermos trabalhar isso, se nós não soubermos levar essa questão com equilíbrio. E a pergunta é, como, né? Onde buscar as bases para o equilíbrio e a força necessária para lidarmos com tamanha complexidade? A resposta é trazida por uma pessoa que nasce há quase 2000 anos atrás, num lugar pobre, sem importância, cercado de pessoas ignorantes, e daquele lugar sem importância muda a história da humanidade andando 200 quilômetros. Jesus Cristo. Andou 200 quilômetros de barco, a pé, montado em animais, cercado de pessoas com entendimento extremamente restrito da sua missão, e mudou a história da humanidade. Jesus Cristo, que vem no momento adequado, pessoalmente trazer o seu evangelho. Jesus delega até ali. E olha que já passaram Buda, Sócrates, Krishna e tantos e tantos e tantos. Alguns que nós nem ouvimos falar. Né? E delega depois. Mas ali, naquele momento, Jesus não delega. Ele assume pessoalmente a carne. Uma engenharia sideral imensa. Os corpos dos seres humanos do planeta não suportariam o espírito, não suportam um espírito do escol de Jesus. Foi necessário um trabalho imenso, muito bem relatado no livro Maria de Nazaré, de Miramês, que fala da concepção de Jesus. Né? Porque a história da Virgem Maria, da onde veio o elemento masculino que vai dar o corpo para Jesus, que é o necessário para dar a base material desse ser psíquico, para que Jesus pudesse se manifestar entre nós. Então, nessa engenharia toda, Jesus vem nos trazer o seu evangelho. Que não se enganem, nos chega na íntegra. Nos chega na íntegra. Não teve tradução que mudasse a essência. Vocês acham que a espiritualidade iria permitir que alguém na Idade Média, por loucura, mudasse o evangelho e mudar toda a história da humanidade? O evangelho está íntegro na sua essência para nós. Seja o evangelho segundo o Espiritismo, seja a essência do trabalho no Novo Testamento. Que devemos estar muito, muito atentos para com eles. Jesus nos traz alguma coisa como milhões de anos de evolução. Jesus e seu evangelho, ele condensa esses milhões de anos que ele tem à frente de nós, em termos de evolução. Por isso que o evangelho nos surpreende a cada dia com a sua atualidade. Um texto que foi escrito, né, em grego, a maioria em grego koiné, um grego meia boca, talvez com exceção de Lucas, né, que era um grego clássico, porque Lucas era médico, mas nos chega com um vigor fabuloso, onde nós nos espantamos lendo o evangelho com a sua atualidade. E é de lá que nós ouvimos Jesus dizer
não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Vinde a mim, vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor deixa as 99 ovelhas no aprisco e vai buscar a única que ficou para trás, porque ninguém se perderá. Em tantos e tantos outros momentos, Jesus nos fala dessa possibilidade, dessa grandeza que é o Evangelho. Quando Jesus se coloca, Ele próprio, como o Evangelho de Deus, que o Cristo decifra para nós, nos dando os caminhos para que possamos trilhar essa floresta obscura que eu qualifiquei no início da minha fala. E que é absolutamente natural que a depressão, que a dor nos assole, a depressão que é o excesso de passado, e aí por dor, por sofrimento, se soma com a ansiedade, que é excesso de futuro. E eu sofro pelo que já passou e eu não posso fazer nada, e sofro pelo que vai vir que eu também não posso fazer nada, porque ainda não chegou. E eu não consigo viver o hoje. E a gente vê Buda falando isso. A gente vê Buda 500 anos falando isso. Vive o hoje. O passado passou, o futuro ainda não chegou. Vê diante de ti o agora. É só nesse instante que nós podemos agir. E é a ação que Jesus nos coloca como pré-condição. Como que Jesus se refere para nós? Jesus nos conclama o tempo todo ao movimento. Ide, batei, procurai. Se mexe, criatura. Né? Anda, vai. Ousadia, a ousadia da fé. A ousadia da fé verdadeira. Que rompe os laços de dor, de sofrimento. Sem mágica, sem milagre, sem favor especial, mas com a profunda presença do amor de Deus em nossos corações, através de Jesus e da espiritualidade. O coletivo de pessoas que nos ampara nesse planeta é imenso. Nós temos uma plena possibilidade de amparo a cada um de nós. Cada um de nós tem vinculado a si um espírito superior absolutamente apto a lhe amparar nessa jornada, nesse caminhar, né? Nos falta essa coragem, nos falta muitas vezes essa determinação de nos movimentar para dentro de nós. Essa é a questão. Emmanuel, o Espírito Emmanuel, nos falando a respeito do Apocalipse, ele fala, o Apocalipse vai acontecer no coração de cada um, individualmente no seu tempo próprio. Os monstros terríveis que estarão andando à solta, estarão andando ou estão andando à solta em nossos corações. E cabe a nós esse trabalho. E onde que nós vamos buscar isso? Nós vamos buscar isso, gente, na ciência. Fundamentalmente na ciência. Kardec é muito claro, quando uma verdade científica se estabelece, a religiosa se curva. De que nós estamos falando? Da medicina.
da psicologia, de todos os outros segmentos da ciência que podem nos amparar. Ou a medicina não é uma expressão do amor de Deus? Ou a psicologia não é uma expressão do amor de Deus? Ou a ciência, a tecnologia como um todo não são expressões do amor de Deus? Então nós precisamos estar atentos a isso. É fanatismo dar as costas para a ciência e se apegar na religião. E não pensem que isso, a espiritualidade, vai fazer milagre. Não vai. Por quê? Porque milagre não existe. Milagre não existe. O que nos parece milagre é o que está acima da nossa capacidade de compreensão. É uma ciência que ainda não temos. Nos parece milagre. Pode curar um câncer? Pode. Mas não é milagre. É uma ciência que nós ainda não conhecemos. Não é? Nós precisamos dos amigos. Nós precisamos das pessoas. Nós precisamos estar em contato com as pessoas. Meu tempo acabou. Nós precisamos buscar a espiritualidade. Precisamos buscar a espiritualidade, seja qual for a nossa dinâmica religiosa. Precisamos nos aproximar da espiritualidade. E aqui nenhuma religião é melhor que a outra. Nenhuma religião é melhor que a outra. Aquela religião que se colocar como melhor que a outra é o primeiro elemento para desqualificá-la como religião. Porque as religiões são idiomas que Deus fala para que diversos entendimentos se deem. Buscar a nutrição espiritual. Talvez esse seja um ponto-chave. Vocês têm ideia do quanto nós nos intoxicamos de porcaria, de bugiganga na internet? No simples fato de permitir que um algoritmo defina qual é o próximo vídeo que eu vou assistir? Com o dedinho passando, próximo. É um algoritmo que está definindo aquilo ali. Então, nós vamos viver em função disso. A pessoa passa a tarde inteira assistindo Datena, vendo uma desgraça atrás da outra, né? O assassinato, depois do comercial teremos o estupro. E a pessoa espera, ansiosa, aí à noite tem pesadelo, não consegue dormir, fala, não sei o que acontece. Ora, do que nós estamos nutrindo nas redes sociais? Tem gente mentindo, interpretando o papel, a gente acha que é verdade e sofre. Quer dizer, um mente sofre, eu minto, sofro. Quer dizer, é um auto-engano. E os espíritos manipulando isso, induzindo dor, sofrimento, suicídio. Gente, é uma influência por semana se matando. O que acontece com esse povo? Então vamos prestar atenção aonde nós estamos nos nutrindo. Tecnologia é fantástica. Tecnologia é ótima. Inteligência artificial é maravilhosa. A gente não anda para trás, a gente anda para frente. Só que a gente tem que tocar. É a gente quem conduz. Né? Não é o cavalo que nos leva, somos nós que conduzimos o cavalo. Naquela passagem de Buda. E acima de tudo, gente, já vou encerrar. Acima de tudo, que busquemos a nós mesmos. Não adianta buscar desculpa, não adianta colocar culpa nos outros. A obra de Deus é perfeita. A dor que está junto de você foi plantada por você. Não tenha dúvida disso. Porque se não fosse assim, Deus não seria justo. Percebem? A dor que está conosco foi plantada por nós e ela está aqui por amor, para nos convidar ao crescimento. Então busquemos na meditação, busquemos na respiração consciente, busquemos na oração, os meios para que possamos ter o equilíbrio, que tenhamos uma dieta de informação adequada, que tenhamos controle sobre isso, para que possamos realmente nos harmonizar e dar esse passo tão importante
nessa encarnação, que talvez seja uma das grandes oportunidades que teremos, se não a maior oportunidade que temos. Não tenham dúvidas, não tenham dúvida, Jesus é conosco. Jesus é conosco a cada passo. Jesus é conosco a cada vez que eu peço, me ajuda, Ele está junto de nós. Não tenham dúvida disso. Muito obrigado e boa noite.